nós estamos recebendo aqui no estúdio o coronel do Corpo de Bombeiros, coronel Egídio Leite, que vai conversar conosco a respeito dos assuntos tratados na reportagem do Bartolomeu Almeida. Boa tarde, coronel, seja bem-vindo. Boa tarde. Sempre uma satisfação poder trazer alguns esclarecimentos e estar aqui. Bom, vamos começar falando a respeito desse esforço do Corpo de Bombeiros para atingir o número mínimo de efetivos dentro daquilo que preconiza a Organização das Nações Unidas. Existe um esforço, um trabalho já na contratação de novos homens e mulheres? Ao longo dos últimos anos, eu poderia dizer até décadas, sempre tivemos um efetivo pequeno, abaixo da previsão legal, abaixo da necessidade. Desde o início do ano, foi posto, assim que o governo iniciou, que seria realizado um concurso e que seria admitido 400 homens, 200 num primeiro momento, 200 homens em um segundo momento. 200 com início de formação em 2023 e 200 com formação em 2024. Então, pela reportagem, se nós temos 350 homens, com a realização e a formação destes homens, nós iremos mais do que dobrar o efetivo. É claro que essa história de um bombeiro para 1.000 pessoas, isso é um parâmetro, se depende muito, isso é uma média, né? Depende muito do contexto onde esse corpo de bombeiro atua, depende de uma série de outros fatores. O fato de termos um para cada 1.000 não é uma garantia ainda de que atenderemos todas as ocorrências que se apresentarem, mas que o efetivo hoje é um efetivo abaixo da necessidade, isto é fato. Mas que não estamos mais no âmbito das promessas, nós estamos já no âmbito das realizações. O concurso foi realizado, existem todas as etapas que a lei prevê e não poderia ser diferente, mas temos aí esse sentimento de que, no futuro próximo, teremos o efetivo mais do que dobrado e, consequentemente, uma condição de prestação de serviço melhor que a sociedade tanto almeja. Nesse período agora é o que se sente mais, né, em relação a essa questão do efetivo. Como é que está o trabalho hoje dos bombeiros para garantir a proteção das florestas nesse período de queimadas? Na realidade, a nossa atuação ela depende realmente também da questão climática. Início do ano, chuvas, primeiro período chuvoso, aí nós temos enchentes, inundações, as demandas são dessa natureza. Neste período, como já foi anunciado bem antes, principalmente em decorrência do fenômeno El Niño, que a todo momento é colocado, que perceberemos ele de maneira muito intensa. Então, esse aumento de temperatura, essa diminuição da umidade do ar, tem contribuído para o surgimento desses incêndios. Então, esses números, quando comparados aos números do ano passado, eles podem se apresentar ligeiramente maiores no número de ocorrência, mas perfeitamente explicável à luz das condições do clima do ano passado para este ano. Ano passado, claro, tivemos um período seco, mas um período seco com chuvas. Então, esse segundo semestre, nós conseguimos perceber algumas chuvas do ano passado. E elas contribuem muito para a extinção ou não surgimento desses focos de incêndio. Já em 2023, nós esperamos isto, ou seja, aumento da temperatura, diminuição da umidade do ar, não ocorrência de chuvas, que realmente tivéssemos um número de focos de incêndio maior do que o que foi posto, do que ocorreu o ano passado. Outro assunto que envolveu aí a cidade de Uruçuí, né, foi aquele incêndio da Universidade Estadual Campus, lá da cidade de Uruçuí. Nós temos, inclusive, aí as imagens do incêndio, que foi combatido com a ajuda da população, que prestou os primeiros atendimentos. E essa dificuldade de combate está ligada também ao fato do Corpo de Bombeiros ainda não ter chegado em todas as cidades ou na maior parte das cidades do interior do estado do Piauí. Isso também é um desafio no médio prazo? Como é que isso está no horizonte da corporação? Essa questão é muito interessante. Nós estamos presentes apenas nas maiores cidades do estado até hoje, né? Parnaíba, Piripiri, embora Uruçuí seja uma cidade grande e importante, mas Floriano, Picos e mais ao sul São Raimundo Nonato. O ingresso desses homens... cidades com maior adensamento populacional. Isso. E aí o ingresso desses homens vai garantir o quê? Homens e mulheres na corporação, vai garantir uma melhoria do efetivo onde já existe o Corpo de Bombeiros e a ampliação
dos quartéis. E aí, seguramente, cidades como Uruçuí, Bom Jesus, Esperantina terminarão sendo atendidas com um quartel do Corpo de Bombeiros, com um efetivo que possa prestar um serviço adequado. Uhum. Na cidade de Oeiras existe o plano de construção de uma unidade, né, do Corpo de Bombeiros. A gente tem até uma foto que mostra a unidade já muito bem acabada, né, pronta, mas ainda sem entrar em atividades. Existe previsão de quando ela pode começar a funcionar? Perfeitamente. Em Oeiras, eu falei essas outras cidades sem incluir Oeiras, porque essas outras cidades seriam de 2024 em diante. Uhum. Já Oeiras, apenas pequenos ajustes, mobília, questões mínimas estão sendo acertadas para que o Corpo de Bombeiros seja inaugurado na cidade de Oeiras ainda este ano. Uhum. Já é a questão mais próxima. Entendi. Então, já não haverá, por exemplo, com o efetivo de hoje... Com efetivo será feito um esforço, o quartel será aberto, ainda que não com efetivo adequado, mas já será inaugurado este ano, para quando do ingresso, aí iremos aperfeiçoar aonde já existe e garantir a abertura dos outros quartéis. Por que Oeiras é uma cidade que foi considerada importante para receber essa atividade? Quais são as ocorrências mais comuns na região? São ocorrências muito parecidas com a que nós temos em Floriano e Picos, acidentes automobilísticos, fogo no mato nesse período. Seria uma forma da gente fechar ali o centro, né? Teríamos em uma margem do estado em Floriano, Oeiras, Picos. Uhum. E aí trabalharmos essa questão do sul, né? Que seria os quartéis de Bom Jesus, que será os quartéis das cidades de Bom Jesus, de Uruçuí, e ampliar a atuação do Corpo de Bombeiros no norte, isso a curto prazo, que eu digo 2024, instalando em Esperantina. Os bombeiros eles têm uma diversidade, né, de atuação, combate ao fogo, combate a tragédias, quando acontecem eventualmente desabamentos, desmoronamentos, coisas do tipo, afogamentos e por aí vai, além dos acidentes. Esse tipo de versatilidade exige uma série de equipamentos específicos. O Bombeiros hoje está bem equipado, inclusive se comparado com períodos dos anos anteriores? Veja como essa questão é interessante a gente abordar, porque alguns anos atrás diríamos que faltava equipamentos e efetivo. Hoje não se fala mais tanto em equipamento, hoje se fala mais no efetivo para ingressar na corporação e a gente com essa possibilidade de resolver essa questão, né? Porque para nós foi uma surpresa até o número, porque geralmente ingressavam 100 homens, mas aí quando o atual secretário de Segurança assumiu, já passou a trabalhar essa questão de 400 homens, ou seja, para colocar bem claro para a população, teremos mais do que o dobro do que existe hoje, iremos mais do que dobrar o efetivo. Então, não podemos esperar uma outra situação que não seja uma melhoria na qualidade do serviço prestado e um maior número de piauienses atingidos por esse serviço tão diversificado que o Corpo de Bombeiros presta, desde uma retirada de um anel em um dedo, que se coloca, né, numa difícil situação, as pessoas vão ao hospital, lá são orientadas a procurarem a corporação, porque existe material para fazer essa retirada, e até os incêndios de maiores proporções. Felizmente, numa cidade verticalizada como Teresina, nós temos uma situação de segurança que nos tranquiliza, porque o trabalho preventivo na construção das nossas edificações contribui clara e diretamente para que tenhamos um número mínimo de ocorrência em edificações elevadas em Teresina. E quando tem, você tem todo aquele... E quando temos o próprio prédio somado ao que o Corpo de Bombeiro apresenta, termina extinguindo rapidamente a regra que seja extinto rapidamente, isto quando acontece. Mas aí nós temos alagamentos, inundações, deslizamentos no período chuvoso, que é mais comum, e nesse período seco, que preocupa a população, com toda razão, contribui para o aumento da temperatura, a questão ambiental, piora da qualidade do ar para respirar. Nós temos essa questão das queimadas que hoje é compartilhada com brigadas municipais, brigadas do Previfogo, ICMBio. Então, existe até um comitê, que não é de hoje, já criado por decreto, para fazer uma gestão integrada no enfrentamento ao fogo neste período. Um ano como este, sentimos de maneira mais intensa
pelas questões que já foram levantadas aqui, pelas questões climáticas. Mas, com esse aumento de efetivo e também com todo um planejamento de aquisição de equipamentos, até equipamentos mais adequados para fazer o enfrentamento dessas queimadas. Porque, anos atrás, só se falava em caminhões do Corpo de Bombeiros. Então, um caminhão desse é uma grande quantidade de água, ele apresenta um peso que ele termina por não adentrar em qualquer terreno. Então, hoje nós já temos equipamentos adequados em caminhonetes que fazem com que essa viatura adentre em terrenos mais difíceis e aí a gente consiga fazer o combate. Então, de equipamento, eu diria que a situação é razoável do Corpo de Bombeiro, tendendo a boa, e com os equipamentos que serão adquiridos brevemente, que já estão licitados, que estão em vias de serem adquiridos, aí nós teremos uma situação excelente, faltando apenas o efetivo que já está chegando com o concurso. Eu quero agradecer ao senhor, Coronel Egídio Leite. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Tranquilamente. Muito obrigado.